E aí galera do Spotlight, ontem foi uma polêmica aí com o goleiro Hugo. Os flamenguistas falando que o Hugo ia voltar pro Flamengo, mas o Corinthians no final da tarde fez o pagamento de R$ 500 mil pro Flamengo e agora o Hugo vai ficar no Corinthians. É o que eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo e vocês também vão ver a repercussão aí do Gabigol, que está melhorando seu futebol somente com a chegada do Felipe Luiz. Vamos lá pra galera ver os comentários. Paparazzo, René Casagrande e o Casagrande aí falando tudo sobre o Flamengo. Melhorou muito já nesse jogo aí, sob o comando do Felipe Luiz. E isso é muito, né, da cabeça. Inclusive, dirigente do Flamengo ontem, aqui no canal, falou sobre isso, né, que o Felipe com conversa já mudou o Gabigol. Olha só, o Corinthians quitou, né, o valor aí da multa ao Flamengo por Hugo Souza ter atuado na semifinal da Copa do Brasil, tá? Então, o Clube Paulista tinha até 10 dias para quitar o pagamento a partir da última quinta-feira, dia seguinte ao duelo, no caso, no Maracanã. Agora o Corinthians planeja exercer a opção de compra do goleiro por 800 mil euros, 4,7 milhões de reais na cotação atual, para evitar que se pague uma nova multa para o atleta atuar no jogo de volta da semifinal da competição. O Corinthians está com tanta dificuldade para conseguir 4,7 milhões que pagou 500 mil para não ter que pagar os 4,7, porque pagando já era deles, mas não, estão pagando, empurrando com a barriga para conseguir o tal dos 4,7. Que loucura, né? Que fase para conseguir 4,7 milhões que pagou 500 mil para não ter que pagar os 4,7, porque pagando já era deles, mas não, estão pagando, empurrando com a barriga para conseguir o tal dos 4,7. Que loucura, né? Que fase. Devendo todo mundo. Olha só, teve um comentarista que rasgou elogios ao Meia Gerson. A gente também tá rasgando elogios ao Meia Gerson sempre, né? O Oswaldo Pascoal falou o seguinte: hoje o Gerson é titular da seleção brasileira. Não tem nenhum jogador brasileiro no meio-campo que joga na Europa, que joga mais que o Gerson. Não tem. Eu já estou apurrinhado, no caso, com alguns caras que jogam na seleção brasileira. Que eles jogam demais na Inglaterra, mas chegam na seleção brasileira e só toquinho pro lado. E realmente, cara, o Gerson hoje, né, é pra mim, o melhor jogador em atividade de futebol brasileiro, cara, no meio-campo. Tá arrebentando, tá jogando demais. A gente teve aí também o Gabigol, em entrevista à Flá TV, falando, né, sobre voltar a ser titular e ter mais minutagem na equipe do Flamengo. Estava com saudades. Ele não esconde a tristeza que ele estava com o Tite, né? Me senti muito bem, era o que eu precisava, ter ritmo, fazer jogos consecutivos. A gente sabe que temos aí um elenco de grandes jogadores, sempre trabalhei bastante para essa oportunidade, tive contra o Corinthians, tive no outro jogo também, espero ter mais para poder sempre estar melhorando e me sentir melhor. Cara, ele vai voltar a jogar bola, ele precisava de minutagem, eu sempre falei isso. Embora. E o Felipe Luiz nem tinha assumido de verdade. O primeiro vídeo que o Flamengo coloca no ar da chegada do Felipe Luiz, a primeira imagem é o Gabigol abraçando o Felipe Luiz, que entendeu? Agora ele está reintegrado. Também tem uma mensagem subliminar que não é o pai do atleta. O clube fez isso também. Podia ser abraçando o Arrascaeta, o Bruno Henrique, qualquer um. Ele foi lá e primeiro, a edição do vídeo do Flamengo é ele cumprimentando o Gabigol. O que você acha dessa história, Casão? Eu acho ótimo. É isso mesmo. Eu acho que assim, o Tite estava fazendo um erro grosseiro de não tentar recuperar o Gabriel. Um erro prejudicando o próprio trabalho dele, prejudicando o próprio time que ele está treinando, sabe? Prejudicando o próprio clube que tá pagando o salário dele. Você ignorar um jogador com a história do Gabriel, ok, estava mal, pisou na bola, colocou a camisa do Corinthians, dividiu o foco sendo trapper, sendo influenciador, fez um monte de coisa errada. Mas é jovem e estava lá. E o Flamengo não jogando nada. E o Pedro machucou. A partir do ponto que o Pedro machucou e vai ficar fora um tempão, o treinador que estava ali, que era o Tite, ele tinha que chamar o Gabriel e conversar com o Gabriel e tentar recuperar o cara e pôr pra jogar. Não, ele continuou pisando. E ele continuou pisando por motivos pessoais dele. Motivos próprios, bronca que ele tem, birra que ele tem do Gabriel há muito tempo. Por isso não dava chances reais pro Gabriel na seleção brasileira. O que aconteceu? O Gabriel largou mesmo. O Gabriel, não estava mais nem aí com nada. Se não levasse pro banco, tudo bem. Se colocasse no banco e não entrasse, tudo bem. Se entrasse, ele entrava de qualquer jeito. Mas quando volta o Felipe Luiz, cara, abre um horizonte gigantesco. Né? O Gabriel falou, agora com o Felipe Luiz, cara, eu acho que eu posso jogar. O Felipe Luiz chega com essa disposição de recuperar um jogador que para ele vai ser importante. Jogou junto com o Gabriel, tem relações boas como jogador. É muito mais fácil o Felipe Luiz chegar para ele e falar, Gabriel, é o seguinte, porra, você tem que se esforçar mais no treino. Eu acho que você tá relaxando um pouco. Vai cair melhor pro Gabriel, vai entrar fácil e o Gabriel vai entender e vai fazer. Se o Tite fala dessa maneira, entra errado. Porque já tem uma incompatibilidade. Então, a mesma frase que o Felipe Luiz fala pro Gabriel, se o Tite falasse,
ia entrar mal, ia entrar com pesado, o Gabriel ia encarar como crítica. Ia entrar atravessada. Mas o Felipe Luiz não. E eu vi no jogo o Gabriel se esforçando pra caramba. Eu vi no jogo, sim, não tá com ritmo de jogo, mas eu vi se posicionando muito bem. Tem duas jogadas que eu vou destacar aqui, que ele só não fez o gol por falta de entrosamento dos quatro ali. Faz tempo que eles não jogam juntos na mesma posição ali. Então faltou lembrar do posicionamento do cara. O primeiro foi o cruzamento pro Bruno Henrique no segundo pau, que ele cabeceou e pegou na trave. O Gabriel estava ali aberto no meio da área. O Hugo foi pro lado para fechar. O Bruno Henrique cabeceou e pegou na trave, mas o Gabriel estava aqui. Se ele cabeceia assim, o Gabriel coloca para dentro. A segunda jogada é aquela do Gerson, que o Arrascaeta enfiou a bola perfeita pro Gerson, que o Gerson chutou, pegou no Hugo e saiu. O Gabriel estava no meio da área, sozinho. Se tivessem jogando juntos há mais tempo, eles iam ter na cabeça onde tá posicionado cada um. E seria a rolada pro meio pro Gabriel fazer o gol. Então eu vi o Gabriel se posicionando bem como centroavante, eu vi ele correndo e se esforçando, eu vi ele fazer o gol, Renato. Ele fez o gol, cara. Gol de centroavante, cara. Gol que o cara bateu pro meio da área e antecipou o zagueiro e fez o gol. Pronto. Ele foi esperto ali. Se aquela linha absurda deu impedimento, não é problema dele. Ele fez o movimento correto do centroavante. E fez correto mesmo, porque estava ali, ele não estava impedido o meio corpo. Para mim não estava nem impedido, na realidade. Eu fico com uma bronca desse tipo de gol. Eu sou defensor de centroavante, né? Eu sou presidente da Associação de Defensores de Informações. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol. Ninguém especulava o Gabigol. 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta. Óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais. Tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador. E o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta pro técnico Tite. Eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol. Também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite e Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim. Coisas do passado, Tite agora é passado também no Flamengo, e como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo, para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então, vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando 1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E
o valor da opção de compra de 800 mil euros por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, 7 milhões de reais e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, 500 mil reais pela escalação no Campeonato Brasileiro, 500 mil reais na escalação da Copa do Brasil. 1 milhão de reais. 200 mil euros pelo empréstimo, tá? E 800 mil euros pela compra de 60%. 200 mil euros mais 800 mil euros dá quanto? 1 milhão de euros, que dá 6 milhões de reais. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber 7 milhões de reais por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado 1 milhão de reais, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza, não. O Hugo Souza, ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vê como que funciona essa cláusula da opção de compra. O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de 800 mil euros ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso